ti, menos de mim, bem mais de 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 ti. Possa me abalar, tu és a torre forte, rei. Eu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim. Que cresça eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus, grandioso Deus, grandioso Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. O Senhor nos dá uma grande oportunidade nessa noite, de juntos como igreja, prestarmos um culto público a Ele. Durante a semana nós prestamos o nosso culto particular, individual, na nossa casa, no nosso quarto secreto. Mas hoje o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos isso juntos, como igreja, como se todos nós aqui, independente da idade, do tamanho, da cor, da posição social, nós nos tornamos um em Cristo Jesus para prestar um culto a Ele. Então vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Abaixe a sua cabeça. Senhor nosso Deus, estamos aqui para Te adorar nesta noite e prestar-Te culto e derramar as nossas vidas diante do Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor tem nos abençoado até aqui e por isso estamos alegres. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero iniciar, irmãos, com alguns avisos breves aqui. O primeiro deles, que o pastor Valdenberg, junto com o presbítero Manuel Coutinho, está em Tupã e Quatá, visitando as nossas congregações. Então, por isso eles não estão aqui, estão servindo ao Senhor lá e retornam amanhã. Tá bom? Então, orem pela viagem deles de volta. O segundo aviso que eu quero dar é o encontro da maturidade, sábado, lá no ECC, às 15 horas. Então, você é convidado, você que participa desse ministério, a participar dessa atividade lá no ECC, às 15 horas, tá bom? A saúde na maturidade. Então, os irmãos, por favor, participem. Um outro aviso que me chegou também foi o encontro das mulheres em ação, lá no Bosque, está sendo projetado na Igreja do Bosque, às 17h30. Então, todas as mulheres aí estão convidadas para participar dessa atividade lá às 17h30. Tirando isso, irmãos, tem um outro aviso. Sábado também tem um encontro de jovens aqui na igreja, às 7h30, um encontro especial chamado Neo Show, em que nós vamos trabalhar o tema intimidade com Deus. É um encontro meio diferente, meio estilo de programa de auditório, então os irmãos, os jovens e os irmãos que quiserem vir estão convidados também, os adolescentes. Tá bom? São esses os avisos. Vamos louvar ao Senhor cantando o hino de número 231. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para cantar?
podem sentar. Ouvindo esse cântico e a voz que alguns homens estavam fazendo do ó, 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 eu lembrei de um aviso que eu esqueci. Sábado, dia 30, tem um encontro de homens. Já teve o primeiro, que foi muito legal, na igreja de Jacareí. Sábado, dia 30, tem a continuidade. Então, se os irmãos aí, principalmente aqueles que fazem o ó, que eu gostei demais, participem. Se você quer mais informações, procure a mim, procure o presbítero Marcos Deman. Ele pode passar também isso para os irmãos. Vale a pena participar. Tá bom? Momento missionário com o pastor José Carlos. Ele só esqueceu de dizer que vai ser na igreja do Monte Castelo, né, Vinícius? Ok. Essa semana os irmãos estiveram orando pelos nossos missionários lá em Moçambique. Graças a Deus eles estão bem, o furacão já passou. E nós agradecemos a igreja que esteve orando, porque os nossos missionários realmente estavam preocupados com o furacão que estava chegando lá, tá? Eles tiveram prejuízos materiais, mas graças a Deus todos eles estão bem. Amém? Esse é o nosso tema de missões para esse ano. Missões é para a glória de Deus. Pode passar? Antes de nós falarmos sobre esse tema, estamos lembrando os irmãos que o Ministério de Expansão, da nossa igreja tem duas contas, uma no Banco no Brasil e a outra no Bradesco. Então essas contas são da nossa igreja e são utilizadas exclusivamente para missões. Funciona assim, toda a oferta que é levantada para missões é depositada em uma dessas contas. E aí o Ministério de Missões faz a aplicação desse dinheiro, sustentando aí os nossos missionários. Então temos vários irmãos que fazem transferência eletrônica. Então nós estamos aconselhando os irmãos a utilizar uma dessas duas contas, tá? Aí esses irmãos que fazem a transferência podem fazer e não precisa entregar comprovante aqui na igreja. Porque todo o dinheiro que entra nessas contas é para missões. Diferentemente do que acontecia anteriormente. Anteriormente era depositado em uma outra conta, que é a conta da tesouraria da igreja, e eles faziam a transferência. Então é trabalho para eles. Então nós temos duas contas, então nós estamos pedindo para os irmãos depositarem diretamente nessas contas. Aqueles que colocam no envelope e entregam ou no cofre ou aqui na frente do gasofilácio, podem continuar fazendo do mesmo modo. Então essas aí é apenas para quem já faz transferência eletrônica, ok? Agora sim, pode passar. Domingo que vem, nós teremos no culto da noite, o nosso culto de missões. Estará conosco aí o pastor Márcio Batista, e ele vai falar sobre esse tema. Pastor Márcio Batista é missionário, está viajando de volta para o campo missionário no segundo semestre, e ele é professor do Perspectivas Brasil. Ele deu aula aqui para nós no ano passado, e os irmãos que participaram do curso pôde perceber o quanto Deus tem usado esse homem aí no seu ministério. Então nós vamos ter a oportunidade de conhecê-lo e ouvir um pouco sobre o que Deus tem feito na vida dele e aprendermos um pouco mais sobre esse tema. Pode passar? No dia 27 de abril, saiu no boletim nosso de hoje, nós teremos a conferência missionária da MEAR, das igrejas cristãs evangélicas aqui do Vale do Paraíba, e será aqui na nossa igreja. Tá? Nós teremos o culto às 19h30. O preletor vai ser o pastor Glauco, da Missão Cristã Evangélica, e nós teremos oficinas na parte da tarde. Pode passar, por favor. Então nós teremos às 17h, as oficinas aqui também na nossa igreja. Então vai ter dois temas, missões na ICEB e missões na igreja local. Para participar dessas oficinas tem que fazer as inscrições. Então nós temos lá o telefone e um link. Nós vamos disponibilizar depois pelo WhatsApp esse link aí para poder fazer as inscrições, ok? Seria bom que os irmãos pudessem participar. Então, nós sabemos que vai vir gente de todas as nossas igrejas para participar aqui na nossa igreja, e seria interessante que os irmãos da nossa igreja participassem, tá? Então, todos aí estão convidados. Acabou? Tem mais algum? Acabou. Ok, então nós vamos orar agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito na nossa igreja, nas nossas vidas, e pela oportunidade que Ele nos dá de participar da sua obra missionária. Oremos. Pai, nós louvamos ao Senhor
por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer através das nossas vidas, através dessa igreja aqui em São José dos Campos. Sabemos que o Senhor tem nos despertado sobre a importância realmente da glória do Senhor, sobre a importância de nos colocarmos à disposição do Senhor para servir onde quer que o Senhor nos envie, onde quer que nós estejamos. Louvamos ao Senhor pela vida dos missionários, somente daqueles que estão em Moçambique. Sabemos que eles enfrentaram dificuldades essa semana, mas em todo momento o Senhor esteve com eles, preservando a saúde e a vida deles. Sabemos que alguns tiveram perdas materiais, mas nós sabemos que tudo é do Senhor e no devido tempo o Senhor há de repor tudo aquilo que foi danificado. Nós somos agradecidos ao Senhor por sua fidelidade para com cada um deles. Louvamos ao Senhor pelo culto de missões que teremos domingo que vem. Sabemos que o Senhor tem preparado o pastor Márcio Batista e sabemos que ele terá uma mensagem que falará ao nosso coração. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Obrigado ao Pai por tudo que o Senhor tem feito através dessa igreja. Temos visto muitas coisas acontecendo e nós glorificamos o Senhor. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, dessa vez com o coral de casais.
Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. E eu vou pedir que assim que os irmãos forem encontrando, aqueles que puderem, se coloquem em pé para lermos juntos esse texto. Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 20, sendo que eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, do verso 9 até o verso 20. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os pares. Diz assim a palavra do Senhor: Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. São os seus pés velozes para derramar sangue. Desconheceram o caminho da paz. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos continuar o culto louvando ao Senhor. Os irmãos ainda continuem em pé. Já vou chamar o grupo de música para nos conduzir. Começar nosso momento de louvor hoje à noite fazendo uma pergunta bem simples para os irmãos. Quantos aqui têm plena convicção que o nosso Deus está aqui no meio deste louvor, nos abençoando, cuidando da gente, nos protegendo e se agradando do nosso louvor? Levante a mão. Amém. Que o Senhor possa estar alegre com o nosso louvor, né? Que seja puro, agradável e perfeito aos olhos de Deus. Amém. Te dar o
ti, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer meu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Próximo cântico, Exaltai. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltar, engrandecer seu nome. Exaltar, ao Senhor louvai. Exaltar, engrandecer seu nome. A Ele se louvar. Engrandecer o nome do Senhor. Do início. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltar, engrandecer seu nome. Exaltar, ao Senhor louvai. Exaltar, engrandecer seu nome. A Ele se louvar. Exaltar, engrandecer seu nome. Exaltar, ao Senhor louvai. Exaltar, engrandecer seu nome. A Ele se louvar. A Ele se louvar. Nosso terceiro e último cântico é o cântico que a gente está cantando durante o mês, Santidade. Quem pôde vir no culto da manhã, que o presbítero José Carlos pregou, a gente pôde se deleitar, né, com a mensagem de manhã que foi sobre a vontade de Deus para a nossa vida, né? Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E um dos 5 pontos que ele citou foi a santidade.
se santificar, né? Que possamos nos livrar do que nos persegue, do que nos faz distanciar do nosso Deus. Que possamos sempre estar perto do nosso Senhor, pedindo ajuda, pedindo consolo, porque é Ele que pode nos salvar, só Ele. Amém. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, este estará diante do Rei. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença, doce presença. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, este estará diante do Rei. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença, doce presença. O Senhor possa estar falando com você neste momento, Pai. Escreva, Senhor, em meu coração santidade ao Senhor. Escreva, Senhor, em meus pensamentos santidade ao Senhor. Escreva, Senhor, em meu querer santidade ao Senhor. Escreva, Senhor, em minha história santidade ao Senhor. Então santifica-me, purifica-me. Eu
junto a ti. Quero habitar em tua presença. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti. Quero habitar em tua presença, doce presença. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Vamos já chamar as crianças aqui para orarmos por elas. E após a oração, as crianças até 10 anos vão para suas salas para ouvirem a palavra do Senhor lá também, assim como nós aqui. Enquanto vamos cantar uma música também. Enquanto as crianças estão vindo, nós temos essas salas para que os pais possam participar do culto aqui conosco. Então, se você vai levar a sua criança, deixe ela lá na sala e venha para o culto, tá bom? Nós queremos incentivar você, pai, mãe, a fazer isso, a deixar a sua criança lá e voltar para participar conosco aqui. Nós vamos cantar a música Deus Faz Crescer o Capim. Eu acho que todo mundo sabe, né? Com gesto. Vamos lá? Deus faz crescer o capim, pim, pim. Deus cuida dos passarinhos, piu, piu. Deus não se esquece das flores, dos frutos e do coelhinho. Foi Deus quem fez o galo, cocó, a galinha e o pintinho, piu, piu. O boi, a vaca e o cavalo, e o meu bonito cãozinho, au, au. Xiii, ninguém fez gesto, hein, gente? Vamos cantar mais uma vez? Vamos ajudar eles, gente? Vamos ficar de pé? Deus faz crescer o capim, pim, pim. Deus cuida dos passarinhos, piu, piu. Deus não se esquece das flores, dos frutos e do coelhinho. Foi Deus quem fez o galo, cocó, a galinha e o pintinho, piu, piu. O boi, a vaca e o cavalo, e o meu bonito cãozinho, au, au. Amém. Vamos orar? Senhor, abençoe as nossas crianças, Deus. Elas têm crescido num mundo tão mau, tão perverso. Elas têm sofrido com tantas influências malignas, Deus. Protege as nossas crianças, que elas cresçam conhecendo o Senhor, aprendendo de Cristo, e que este momento em que elas vão ouvir a palavra do Senhor, que a Tua palavra penetre o coração delas e haja salvação desde a menor idade, Senhor. Rogamos assim pelos professores, que eles sejam instrumentos do Senhor, cheios do Teu poder e autoridade para ensinar as nossas crianças, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Sempre um prazer e uma grande responsabilidade expor o texto bíblico. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao verso 10. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Diz assim o texto bíblico: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos fez assentar, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Senhor, eis a tua palavra e eis o teu povo. Nós pedimos que o Senhor fale conosco e nos abençoe nesse momento tão importante para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana, os acontecimentos nos chocaram. 2 jovens da idade de muitos aqui entraram numa escola armados e assassinaram, mataram a sangue frio várias pessoas ali. Na mesma semana, um homem na Nova Zelândia, do outro lado do mundo, entra em alguns lugares e também assassina várias pessoas. Essas são histórias, são notícias que acontecem talvez todos os dias. Gente matando gente. E de vez em quando, uma tragédia dessa chama a atenção por tamanha crueldade, e até mesmo a sociedade fica impactada com isso, que foi o que aconteceu esta semana. E o pior é que não foi longe daqui, foi a 70 quilômetros daqui, irmãos. Poderia ter sido em São José dos Campos. E a sociedade então começa a pensar em por que essas coisas acontecem. Porque o homem às vezes é tão mau, porque o homem produz tanta maldade, faz coisas terríveis com o outro, com o próximo. Porque há tanta maldade no mundo, tanta violência. E a sociedade pensa em várias respostas para isso e tenta explicar situações como essas que aconteceram essa semana de diversas formas. É só fazer uma pesquisa sobre o que os especialistas estão dizendo sobre isso. E os irmãos vão ver que muita coisa está sendo dita. E das várias razões para esses acontecimentos, é dito que, por análises sociais, nós vemos que esses que cometeram essa atrocidade não tinham pais. Então,
o fato deles estarem fazendo isso é porque eles não tinham pais, a figura paterna. O fato deles estarem fazendo isso é porque eles têm algum problema psicológico e eles então fazem isso. Ou várias outras razões pelas quais a sociedade justifica ou tenta entender porque o que se passa na cabeça de um homem que pega uma arma para matar outra pessoa. Mas o problema é que nenhuma dessas análises, pelo menos eu não vi nenhuma em nenhuma grande mídia, nenhuma dessas análises considera a raiz do problema, irmãos. A raiz do problema, o que explica o ser humano fazer coisas assim. E a raiz do problema é o pecado no coração do homem. De todo homem. Mas a sociedade ignora a existência do pecado. Porque ela ignora a existência do próprio Deus. E ela passa a enxergar as coisas que acontecem, a realidade, a partir da ótica humana simplesmente. E começam a se buscar explicações que na verdade não tocam a raiz do problema. E se nós não identificamos qual é o problema, nós nunca chegaremos a uma solução adequada. Veja, se uma pessoa está com pneumonia e ela vai a um médico, e esse médico lá faz o diagnóstico de que ela na verdade está gripada e passa um remédio para a gripe. E aquela pessoa sai do consultório e vai tomar remédio para a gripe. E o que vai acontecer, irmãos? Aquele remédio talvez alivie alguns sintomas da doença que ele está sentindo, da verdadeira doença, da pneumonia. Porém, não vai trazer cura. A pneumonia ainda estará lá. Porque sem o diagnóstico preciso, não é possível chegar ao resultado adequado. Essa é a questão em que nós vivemos. A sociedade ignora aquilo que é a razão por trás das ações terríveis da humanidade. A razão por trás dessas ações é o pecado. Agora observe o que Paulo vai falar no versículo 1 até o versículo 3. Ele começa dizendo: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. É assim que começa o texto. Talvez na sua versão esteja: ele vos deu vida. Não é assim, irmãos. Pode riscar essa parte. Não tem no texto original. O autor Paulo quer que nós entendamos a raiz do problema. Ele quer que nós olhemos com pessimismo para a humanidade. Talvez, se você tiver uma outra versão, vai começar assim: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Porque é assim que o texto começa, é assim que Paulo começou esse texto. Então, os irmãos depois podem ver, na minha Bíblia eu risquei essa parte para não me confundir. Eu não quero abrir o texto e ter uma visão otimista, sendo que Paulo, ao escrever esse texto, ele quer que nós enxergamos a situação terrível da humanidade sem Cristo. E ele então diz: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Agora, é interessante, irmãos, que isso abala a nossa confiança na humanidade, porque nós temos uma esperança de que o mundo ainda será um lugar melhor. E nós trabalhamos para que o mundo seja um lugar melhor, seja para nós, seja para nossa família, seja para todos. Mas essa esperança, ela é uma vã esperança, porque a Bíblia não traz essa esperança sem Cristo. Sem Cristo, a Bíblia diz que a humanidade está morta nos seus delitos e pecados. Imagine a cena. Há uma pessoa se debatendo na água e se afogando, e ela se debate, e vem alguém ali e consegue pegar na mão dela e tira aquela pessoa da água. Essa é a cena que mostra uma pessoa correndo risco de vida. Ela está se afogando, mas ainda há esperança, ainda há vida nela. Porém, a imagem que a Bíblia traz é como se nós estivéssemos no fundo, já podres, sem
vida nenhuma. E o que Deus faz? Deus manda Jesus, e Jesus vai lá no fundo e nos tira o nosso cadáver podre, nos tira da água, e lá fora da água sopra vida em nossas vidas. É assim que a Bíblia mostra a realidade da sociedade e do ser humano sem Deus. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Agora eu pergunto, o que é o pecado? O que é o pecado? Porque o pecado é o que nos mata. O pecado é a razão da morte. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas então o que é o pecado? E nós vivemos nessa sociedade que é uma sociedade sem pecado. Igrejas que não pregam sobre o pecado estão cheias. Porque se você fala da bênção de Deus, do amor de Deus, isso é agradável aos nossos ouvidos. Mas falar sobre o pecado incomoda a nossa vida. Quem é aqui que gosta de ser confrontado por causa de um pecado? Mas a Bíblia nos coloca esse assunto no centro, tratar sobre o pecado. Porque o pecado é a não conformidade com a lei de Deus. O pecado é uma rejeição ao Criador. O pecado é um ato de rebelião da alma humana contra Deus. É isso que é o pecado. Quando nós pecamos, nós estamos afrontando o Criador. Sabe quando o seu filho ou uma criança que você está observando afronta o pai fala para ela, não toque nisto. Ela olha para o pai e toca naquilo que ele disse para não tocar. Isso é uma afronta ao pai. Isso é o que o pecado é em relação a Deus. Quando nós cometemos pecado, nós estamos afrontando a Deus. Por isso o pecado é tão sério. E por isso Deus, Ele derrama a sua ira sobre o pecado. Porque o pecado é uma afronta contra Ele. E Paulo vai dizer que essa era a situação dos irmãos de Éfeso, antes de conhecerem a Cristo. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, nos quais todos vocês andavam outrora. Ele vai descrever a situação deles. Eles sofriam influência de 3 pessoas diferentes, ou de 3 questões diferentes. A primeira influência, no versículo 2, vocês andavam segundo o curso deste mundo. Há um mundo, um sistema que faz oposição a Deus, um sistema maligno que existe e que vai influenciar aqueles que não andam com Deus. E essas pessoas vão andar em conformidade com esse sistema e não vão estranhar este sistema, porque elas fazem parte dele. Eu quero dar um exemplo para os irmãos. Talvez você já teve essa experiência. Você vai comprar uma boneca para uma criança. E você procura uma boneca. Mas quando você procura uma boneca, você só encontra bonecas sensualizadas, com um olhar sensual, com roupas sensuais. Porque nesse sistema mal, maligno, de influência, há uma construção de sexualidade para as nossas crianças. Isso é uma influência deste mundo que faz oposição a Deus. Eu quis dar um exemplo para demonstrar para os irmãos o que seria esse sistema. Aqueles que estão sem Deus se encontram exatamente na influência desse sistema e não percebem, mas eles também se encontram sobre a influência das forças espirituais do mal, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são esses filhos da desobediência? Todos aqueles que ainda não estão em Cristo.
e todos nós que um dia nascemos. Aqui Paulo está se referindo a Gênesis capítulo 3. Todos nós nascemos após a desobediência de Adão e Eva. Portanto, nós somos filhos, fruto, resultado dessa desobediência. Paulo está dizendo então que o espírito da potestade do ar, uma força espiritual maligna, atua nesses que não estão em Cristo. Veja a seriedade do que nós estamos tratando aqui, irmãos. Mas há uma terceira influência. Versículo 3. Entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós temos então a influência do mundo, nós temos a influência das forças espirituais do mal, e nós temos a influência do pecado que habita no coração do ser humano. E assim, a história daqueles que não conhecem a Deus está sendo conduzida. E não há uma liberdade, porque ela não consegue fazer outra coisa a não ser aquilo que o coração dela deseja. É isso que Paulo está falando no verso 3. Essa é a triste condição. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Uma condição de morte. E todo aquele que não está em Cristo, todo aquele que não se rendeu em arrependimento e fé, continua nessa condição. Essa é a condição da sociedade, irmãos. É a triste condição da sociedade sem Deus. Por isso que nós vemos coisas terríveis acontecendo. E o que falta não é educação, irmãos. O que falta é Deus na vida das pessoas. Porque a Nova Zelândia tem uma educação muito melhor do que o Brasil. E aconteceu a mesma coisa lá. Porque o problema não é a falta de educação, ela pode contribuir. Mas a raiz da questão é o pecado que habita nos nossos corações. Essa é a triste condição da humanidade sem Deus. Sem Deus. Vá comigo para Marcos capítulo 7. Veja o que Jesus está falando sobre o coração do homem. Veja se é possível confiar na humanidade. Marcos capítulo 7, versículo 20. Jesus dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Quais são esses maus desígnios? Jesus dá uma lista, embora não seja completa, mas quais são os maus desígnios que brotam do coração do homem? Ele vai dizer: a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Veja, Jesus está dizendo a mesma coisa que Paulo. Essa é a triste condição do ser humano sem Deus. É de dentro. O pecado é a causa das nossas mazelas, irmãos. Não vamos acreditar em análises sociais, análises filosóficas, análises psicológicas que excluem o pecado do diagnóstico do problema. Porque se nós não tivermos certeza no diagnóstico, nós não chegaremos a um tratamento adequado. Portanto, irmãos, eu quero fazer uma aplicação para nós aqui. Para nós aqui. Observe a vida a partir desta realidade do pecado. Quando você tiver um problema no seu casamento, observe para encontrar
Qual é o pecado que está gerando isso? Na criação dos seus filhos, no comportamento deles, observe o que eles estão fazendo e veja e trate o pecado no coração do seu filho. Quando ele te desobedecer, quando você disser para ele não fazer algo e ele fizer, trate, não diga que é coisa feia, não diga que é feio fazer isso. Olha que linguagem, você exclui o pecado da vida da criança. Diga para ela, meu filho, desobedecer é pecado, porque Deus disse no 5º mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. E se você não me honrar, você está pecando contra Deus, porque no coração do seu filho há uma rebeldia contra o Criador, que te estabeleceu como autoridade na vida dele. E ele então se rebela não é simplesmente contra você, mas é contra Deus que te instituiu como autoridade. Por isso você, pai, você vai ministrar o coração do seu filho, tratando do pecado, não do comportamento dele simplesmente. É isso, irmãos. Então observe a realidade da vida a partir da realidade do pecado. Não caia nessa de enxergar a vida achando que os problemas são problemas comportamentais. Todo comportamento é gerado por um desejo pecaminoso do nosso coração. Nós vimos aqui o que Jesus falou. Portanto, observe a vida. Você é adolescente. Ao tratar os seus pais, não pensem que vocês podem ser rebeldes porque são adolescentes. Não! Isto é pecado. A idade não dá justificativa para pecar. Isso, irmãos, é algo tão sério. Às vezes nós não corrigimos as nossas crianças porque, não, ela é criança, isso é coisa de criança. Eu sei que tem coisa que é de criança, mas tem coisa que criança faz, que é fruto de pecado. Isso vale para os adolescentes, isso vale para nós adultos, isso vale para os idosos. Irmãos, eu tenho visto e já vi muita gente que ao envelhecer se torna como criança. Já viram como as pessoas falam? Depois que a pessoa fica velha, ela se torna uma criança. Qual que é o sentido? Não é só da dependência. Não é só esse. O sentido é, ela se torna uma pessoa teimosa. Ela teima, ela faz birra, ela não quer se submeter ao cuidado do filho. Pois eu digo, irmãos, que isso é pecado. Por isso, trate o seu pecado. Não exclua, irmãos, o pecado da nossa realidade. Esta é a ideia. E a nossa sociedade excluiu o pecado. Eu vi alguns irmãos quase dizendo assim, fala Deus, né? Veja, irmãos, cada um julgue a si mesmo. Mas o que nós não podemos deixar de entender, irmãos, é que existe uma realidade de pecado atuando, influenciando, e principalmente aqueles que não estão em Cristo Jesus. E talvez essa seja a sua realidade. Talvez você ainda esteja vivendo como nós vivíamos antes de encontrar a Cristo, sem Deus no mundo. Mas Paulo não termina aqui. Se terminasse aqui, nós estávamos perdidos, sem esperança para a humanidade, sem esperança para a vida. Mas Paulo continua, e ele vai dizer a partir do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, estando nós afastados dele, estando nós sem interesse algum nele, estando nós revoltados, rebeldes contra ele, estando nós orgulhosos, estando nós nos nossos piores pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida, juntamente com Cristo, e juntamente com Cristo nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja como o texto vai dizer para nós. No primeiro versículo ele diz que nós estávamos mortos.
Uma pessoa morta, irmãos, é uma pessoa sem vida. Você pode maquiar um defunto, você pode pôr uma maquiagem nele, pôr uma roupa bonita nele, mas ele continua sem vida. Sem vida. E Deus disse que Ele nos deu vida. Lembram da piscina? Ele nos tira de lá, mortos, podres, e nos traz e sopra vida em nossas vidas. Isso é salvação, irmãos. É assim que a salvação opera. Ela não simplesmente muda alguma coisa da nossa vida. Não, a salvação é uma nova vida em Cristo. É uma nova vida. Ele nos deu vida. E essa vida acontece porque Jesus veio, obedeceu à lei, viveu em conformidade com a lei de Deus. Se o pecado é a não conformidade, se é o que nós fazemos, Cristo fez o contrário. Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus, sem nunca pecar, e ainda assim morreu na cruz. E essa morte de Cristo na cruz, então, nos dá vida, porque Ele carrega sobre Ele o nosso pecado, a nossa culpa e a nossa condenação. Então, nós temos vida juntamente com Cristo. Fora de Cristo é morte. Fora de Cristo é condenação. Em Cristo é vida eterna, é comunhão com Deus, é uma nova vida. É isso, irmãos. É por isso, essa é a causa de nós estarmos aqui hoje. Essa é a causa de prestarmos culto a Deus hoje, porque Ele nos deu vida. Uma pessoa sem vida vem para a igreja e ela não tem prazer em estar aqui. Ela ouve a palavra e os seus ouvidos estão coçando. Ela não se concentra, ela não tem prazer em ouvir a palavra. Ela ouve as canções e aquilo é da boca para fora. Ela não sente prazer em orar, ela não tem desejo por Deus. Ela está simplesmente aqui por estar, porque gosta de alguém daqui, porque tem amigos aqui, porque a sua família vem e ela vem junto. Essa é a situação do homem sem Deus, sem vida. Porém, quando Deus nos alcança em Cristo, Ele nos dá vida. E a partir daí, então, nós temos prazer em Deus, nós estamos sensíveis a buscar o Senhor. Ele nos deu vida. Por isso ele diz, pela graça sois salvos. E ele vai dizer qual que é o propósito, então, dessa vida, dessa salvação que ele nos dá. Versículo 7. O propósito disso é para mostrar no futuro, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele está promovendo uma grande salvação, não somente em São José dos Campos, mas em todo o mundo, para que um dia a sua graça seja exaltada em toda a terra. É por isso que nosso tema de missões é para a glória de Deus. Porque a salvação, o propósito final da salvação é para que o nome de Deus seja glorificado. Não é simplesmente para que sejamos salvos. Essa é só uma parte da história. Mas nós somos salvos para que o nome de Deus seja glorificado e receba toda a glória e toda a honra, porque Ele, sendo Deus, foi rico em misericórdia ao salvar aqueles que eram os mais terríveis pecadores. Por isso o nome de Deus, então, recebe toda a glória, porque se nós tivéssemos alguma parte dessa salvação, nós seríamos honrados. Por isso que o verso 8 vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé, por instrumentalidade da fé. Mas nem mesmo isto vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, vem de Deus para nós, não de obras, para que nenhum de nós se glorie, se ache melhor, se ache mais digno do que o outro, se ache mais importante do que o outro, não de obras para que ninguém se glorie, mas unicamente pela graça de Deus. Esta é a salvação que Ele nos dá, irmãos. Não por obras,
Ninguém é salvo porque vem à igreja. Ninguém é salvo porque paga os seus impostos em dia. Ninguém é salvo porque é um bom marido, uma boa mulher, um bom cidadão. Nada disso pode salvar o ser humano, porque o estado de podridão, o estado de morte é tão grande que essas ações não são suficientes para se justificar, para atravessar o abismo que há entre a humanidade e Deus. Nada disso é suficiente. A graça de Deus, somente ela é suficiente. Mas veja o versículo 8. Ele vai dizer que pela graça somos salvos mediante a fé. Não vamos excluir, então, esse ato da decisão humana, uma decisão que nós precisamos tomar, de seguir a Cristo, de nos arrepender e de crer nele, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Você precisa crer. Eu não sei se há alguém aqui entre nós que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Se há, a palavra do Senhor nos diz, creia, creia, e você será tirado dessa condição de morte e será transformado numa condição de vida. Foi isso que ele fez comigo há 12 anos atrás. Foi isso que ele fez com muitos aqui. E é isso que ele pode fazer com você. Mas tome uma decisão hoje. Tome isso hoje. Faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Mas nós não podemos, então, deixar essa exposição no versículo 8 e 9, porque Paulo continua. Ele diz que a salvação é pela graça. Não depende do homem. Não depende das boas ações humanas. Então, isso sempre vem uma pergunta. Então quer dizer que se eu não sou salvo por aquilo que eu faço, então eu posso viver do jeito que eu quiser, porque eu já sou salvo e eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Paulo, então, para evitar esse tipo de pensamento, ele escreve o versículo 10. Ele vai dizer: nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então a conclusão que nós chegamos é que aquele que foi salvo pela graça, este vai fazer boas obras, não para ser salvo, porque ele já foi salvo pela graça, mas ele vai fazer boas obras porque ele foi refeito em Cristo Jesus para isso. Ele não vai fazer coisas para se tornar mais aceitável diante de Deus. Será que se eu jejuar 3 vezes na semana e orar e ler a Bíblia durante 10 horas seguidas, Deus vai me amar mais? Não, não vai te amar mais. Porque Ele não te ama por aquilo que você faz. Ele te ama por causa de Cristo que morreu na cruz. É por isso que Ele te ama. É por isso que Ele te aceita. É por isso que você pertence a Ele. Então quer dizer que eu não preciso jejuar, não preciso orar, não preciso fazer nada. Não. Para ser salvo, não. Mas se você é salvo, você vai fazer isso. Por quê? Porque Deus te deu vida espiritual, sensibilidade à presença dEle, e o seu coração vai buscar o Senhor, e você vai sentir desejo e necessidade de congregar com os irmãos, necessidade de abrir a palavra santa de Deus e ler, necessidade de dobrar os seus joelhos e orar, e se derramar diante de Deus, porque Ele mudou o seu coração. É assim que a salvação opera em nossas vidas. Então nós vemos que Deus, em Cristo Jesus, mudou a nossa condição de morte e nos deu vida em Cristo Jesus para vivermos cheios de boas obras, para que o nome dele seja glorificado. Esta é a grande mensagem desse texto, irmãos. Eu vou repetir, eu espero muito
que os irmãos saiam daqui com isto no coração. Deus mudou a nossa condição de morte espiritual e nos deu vida em Cristo Jesus, para vivermos cheios de boas obras, para que o nome de Deus seja glorificado. Esta é a mensagem desse texto. Agora eu quero fazer algumas aplicações finais para nós. Quando nós vemos notícias como ouvimos e testemunhamos esta semana, e nós observamos o texto bíblico, nós então encontramos o porquê as coisas acontecem. Por que tragédias assim ocorrem? Por que um ser humano é capaz de tirar a vida de outro ser humano? Porque Jesus disse que o desejo pelo assassinato está no coração do ser humano. Talvez você nunca tenha matado ninguém. Eu espero que não. Mas aquele dia no trânsito que veio um cara e te deu aquela fechada terrível. O cara estava errado, você estava certo. O cara te fechou. E você naquele dia odiou aquela pessoa. Jesus disse que quando você faz isso, você se torna um assassino. Porque a lei de Deus é um padrão tão alto que nenhum de nós é capaz de obedecê-la inteiramente. É por isso que nós precisamos de Jesus. Não há esperança para a sociedade, não há esperança para a humanidade sem Cristo. Não adianta políticas sociais, não adianta políticas educacionais. Pode mascarar, pode melhorar na sua superficialidade, mas o pecado ainda estará lá. O que nós precisamos é da verdadeira mudança que somente o Evangelho produz. Somente o Evangelho produz. Eu quero perguntar para você nessa noite. Você jovem, você adolescente, as crianças que estão aqui, você adulto, idoso, você tem experimentado a mudança que vem a partir do Evangelho? Você tem vivido para as boas obras? Paulo vai escrever a partir do capítulo 4 o que são essas boas obras, um modo digno de viver do Senhor. Depois você pode olhar e ler o restante da epístola. Você tem vivido essas boas obras? Se não, a palavra do Senhor te chama a se arrepender, para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Talvez você, ao observar esse texto, se encontra na condição de morte espiritual. E nós que estamos aqui, eu que falo a você, não sou em nenhum sentido melhor. Nenhum aqui é melhor. Todos nós, como diria o adágio, somos farinha do mesmo saco. Porém, a única diferença é que a graça de Deus nos alcançou. Então, se a sua condição for a anterior, sem Cristo, a palavra do Senhor te convida e te ordena a se arrepender e crer. Faça isso hoje. Faça isso hoje. Agora eu tenho uma terceira aplicação para nós como igreja, irmãos. Qual é o nosso papel como igreja? Como nós vamos responder a questões terríveis como aconteceram esta semana? Nós não podemos nos calar. Talvez seja uma oportunidade que Deus está nos dando de nos levantar, de orar pelo nosso país, de orar pelos nossos jovens,
de fazer algo em nossas escolas, para que o Evangelho alcance os corações, para que situações assim não ocorram mais. Deus então está nos despertando para fazer isto. Adolescentes, lá no seu colégio, quando você vê alguém que ninguém fala, aquela pessoa é alvo da graça de Deus. Não exclua essa pessoa, vá lá, converse com ela, pregue o Evangelho. Nós precisamos nos levantar, irmãos, porque o mundo está sem esperança. Eles criam políticas das mais diversas e não conseguem resolver os problemas. As taxas de homicídio continuam, a corrupção continua, cria-se lei e mais lei para evitar a corrupção, e a corrupção continua. As maldades dos homens continuam, as desigualdades, a injustiça social continua, a exploração do ser humano continua. E não há nada que vai resolver isto, irmãos, porque no coração do homem estão essas coisas. A única solução para essas coisas é o Evangelho de Cristo. Por isso a igreja é portadora de uma boa notícia. Essa boa notícia muda o mundo. Essa boa notícia é o Evangelho que nós cremos e recebemos e somos portadores deste Evangelho para aqueles que não creem. Por isso nós precisamos nos levantar como igreja e pregar o Evangelho onde o Senhor nos colocou. Você tem espalhado a boa notícia? Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para alguém? Não estou falando de entregar um panfleto. Não estou falando de convidar uma pessoa para vir à igreja. Eu estou falando de você se aproximar de alguém intencionalmente para perguntar o que essa pessoa acredita de Deus e aos poucos entender o que ela acredita de Deus. E abrir a Bíblia e falar para ela do Evangelho. E explicar para ela Efésios 2, de 1 a 10, e mostrar e falar para ela da condição dela e de que ela precisa de Cristo. Nós somos a Igreja de Cristo, que carrega o Evangelho de Cristo, a esperança para a humanidade. Sem Cristo não há esperança, há desespero. Mas em Cristo Jesus, a salvação. Eu quero encerrar orando pelo nosso país e pedir que o Senhor nos use como igreja, nos dê força, vigor, desejo por alcançar aqueles que não conhecem, aqueles que se encontram em morte, crendo que a graça do Senhor pode transformar o coração dos homens. Vamos orar pelo nosso país. Senhor, nós vivemos tempos difíceis, Deus, onde o pecado tem produzido toda sorte de males em nossa sociedade. Muitas vezes dentro da nossa casa, dentro das nossas igrejas. Mas nós temos Cristo, nós temos o Evangelho. E o Evangelho é a boa notícia de que Deus está reconciliando com Ele mesmo o mundo por meio de Cristo. Nos usa, Senhor, como igreja, aqui onde estamos. Usa os nossos missionários, aqueles que nós enviamos para fazer isso onde nós não podemos ir. Nos usa, Senhor.
São José dos Campos precisa de Cristo. Senhor, nós vivemos numa sociedade má. As últimas notícias mostram isso, Deus. Precisamos que o Senhor haja no nosso meio. Precisamos que o Evangelho alcance os corações, Deus. Precisamos de esperança verdadeira no Evangelho. Ó Deus, levanta os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos adultos e idosos. Levanta-nos como igreja do Senhor, com esta mensagem poderosa, Deus, para transformar a realidade da nossa cidade, a realidade do nosso país, porque só o Evangelho pode fazer isto, Deus. Só o Senhor pode fazer isto. E nós precisamos, Senhor. Nós clamamos pelo nosso país. Vivemos num país tão corrupto, Deus. Somos tão pecadores, Deus. Precisamos da tua ação poderosa. Precisamos de salvação. Ó Deus, se há aqui entre nós alguém que ainda não tomou uma decisão por ti, que o Senhor mesmo produza este desejo e salve, porque a salvação é pela graça. Faz isso, Jesus. Nós oramos, nós clamamos, nós precisamos de ti, Senhor. Recebe, Deus, a nossa oração, ouve, Deus, o nosso clamor. Nós somos falhos e pecadores, Jesus. Somos fracos demais, mas dependemos de ti. Por fim, Senhor, queremos te agradecer por tão grande salvação. Nós não merecíamos, Deus. Nós não éramos dignos. Que graça maravilhosa. Que graça bendita. Maravilhoso Deus. Tu és exaltado. E toda glória, toda honra, todo domínio, todo poder, toda majestade, todo louvor pertencem a ti. Recebe a nossa adoração e ouve o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar Salmos e Hinos de número 369. Eu já convido os irmãos que puderem a se colocarem em pé.
Quero Salvador comigo, sabe o que é bom pastor. Ao passar além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Tá, nós vamos ainda meditar a ouvir uma canção junto com um coral de casais. Romanos 8:1 diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Deus fez a paz através de Cristo. Vamos nos colocar em pé para a oração final. Eu quero convidar o Pedro e a Laís, que estão lá em cima na galeria, para cumprimentarem os irmãos na saída da praça. Quero convidar o Otto e a Damares para cumprimentarem os irmãos na porta lateral aqui. E eu e o Davi vamos cumprimentar os irmãos aqui na porta central. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Que essa boa notícia do Evangelho traga esperança para você, para a sua família e, por fim, para a nossa sociedade e nosso país, que precisa tanto. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra,
hoje e até a volta aguardada, gloriosa e bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Sentai-vos.